Curva a sua cabeça agora, aquieta sua alma, vamos ter um momento de oração. Amém? Aleluia. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Nós chamamos a existência de uma palavra viva, cheia de poder, cheia de revelação. Edifica o teu rebanho precioso, as tuas ovelhas. Usa-me como instrumento afiado nas tuas mãos, para que cresçamos em revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Pai, eu oro, abençoando os irmãos. Quero declarar, ó Deus, que eles irão desfrutar, ó Deus, de uma semana poderosa no Senhor, porque eles estão começando aqui, diante do Senhor, buscando o Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar. E eu oro, ó Deus, para que eles possam viver uma semana olhando para o Senhor, seguindo o Senhor, desfrutando de pastos verdejantes e de água de descanso. Eu abençoo cada um deles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Carlos, pede para o pastor subir os servos, né? Deixar só o mínimo lá, para que eles possam receber a palavra. Aleluia. O título da palavra, vamos fazer silêncio, irmãos, me ajudem aí com os filhos, os pais, me ajudem aí, por favor, cessa toda a conversa atrás, aí os irmãos. O título da palavra é Ele vai adiante de você. Nós iremos mostrar aqui Cristo no Velho Testamento. Cristo, né, na forma ali, né, da arca, que era onde havia a presença de Deus, era onde Deus falava, que aponta para Cristo. Nós iremos ver que o Senhor mostra para que a arca, ela conduzia o povo para a terra prometida. Quantos aqui querem desfrutar da terra que mana leite e mel? Das promessas de Deus na sua vida. Quantos querem desfrutar das promessas de Deus na sua vida? O Senhor fala, olha, né, nós vamos ver aqui alguns textos mostrando que o Senhor o tempo inteiro ele enfatiza a importância da arca, que é a presença do Senhor. A arca da aliança era um móvel no tabernáculo no qual o Senhor falava. Amém? Tem imagem aí da arca? Tem? Coloque aí para nós. Durante a peregrinação no deserto, preste atenção, amados, o Senhor deu a Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai, durante os 40 dias e 40 noites, ele deu instruções para Moisés. E uma dessas instruções, claro, foi a lei, mas ele também deu a instrução de edificar um tabernáculo, de edificar ali também, né, a arca da aliança, que era onde a presença dele iria manifestar, era onde Deus falava. Esse móvel aqui ficava no Santo dos Santos. O tabernáculo tinha era em três partes. Tinha um átrio, que era um cercado, talvez você já tenha visto essa imagem, que era um cercado com pano, que era um lugar onde as pessoas poderiam ver de longe o átrio, onde tinha, quando você entrava no tabernáculo, tinha o altar do holocausto, ali onde que tinha um altar feito de bronze, onde era sacrificado os animais, porque era por intermédio do sacrifício de um animal, que o povo tinha perdão. Depois tinha a bacia, aonde o sacerdote lavava as mãos, para entrar propriamente dito. Se tiver imagem do tabernáculo também pode colocar, viu, Roberto? Tem não, né? Aí eu entrava numa tenda, o tabernáculo era uma tenda, e nessa tenda, quando entrava lá o sumo sacerdote, tinha do lado esquerdo, ali o candelabro, que é aquele castiçal com 7 hastes, ele era todo de ouro. Do lado esquerdo tinha a mesa dos pães, e também à frente tinha ali a mesa, o altar de incenso. Cada um simboliza, né, para algo espiritual na nova aliança. Não vou me deter nesses aspectos, nesses móveis. Aí depois tinha o véu, que abria a cortina, espesso, grosso, e aí entrava, e aí tinha a arca da aliança, que era onde Deus falava com o sumo sacerdote. Amém? Mas sigamos adiante, vamos lá. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 e 2. Para você ver que realmente o Velho Testamento é uma sombra do Novo.
e mostra aspectos, ilustra aspectos de Cristo para nós na velha aliança. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e que todos passaram pelo mar. Esse passar pelo mar aponta para o batismo. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. A nuvem aponta também para o Espírito. Com respeito a Moisés, está vendo que tem ilustrações aqui? Isso é o apóstolo Paulo falando em Coríntios, mostrando Cristo na velha aliança. Amém? 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, diz assim: estas coisas lhes sobreviram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre aqui eventos no Antigo Testamento que são tipos, que são ilustrações, para que possamos aprender do Senhor. Nós vemos aqui a passagem, né, pelo Mar Vermelho, e também tem a passagem do Jordão. A passagem do Mar Vermelho era, só situar os irmãos, vocês estão lembrados que o povo de Deus ficou durante 430 anos no Egito. O Egito, ele tipifica o mundo. Amém? Quem que governava lá o Egito? Faraó. Fala, Faraó. Que tipifica quem? O diabo. Né? E depois, o povo de Deus foi para o deserto, que mostra também a carne. Mas voltamos aqui. O povo de Deus estava lá no Egito. Deus levanta Moisés para libertar o povo da escravidão. Isso mostra para as pessoas que Deus separou, que estão no mundo, debaixo da escravidão de Satanás, que nós iremos alcançar no mês de outubro e novembro, para trazer salvação e libertação, amém? Eles estão debaixo do governo, né, do diabo. E aí Deus levanta Moisés, e ele traz as 10 pragas, até que Faraó, ele se rende ao poder de Deus. E aí eles saem para, né, a terra prometida. Nessa saída, o que aconteceu? Faraó se levantou, se arrependeu, mas tudo estava nos planos de Deus. E veio com o exército atrás dos judeus, dos hebreus, que estavam saindo, né, para a terra prometida. E quando eles chegaram perseguindo, o que aconteceu? Havia um obstáculo. Vocês estão lembrados qual que era o obstáculo? O mar? Fala assim, o Mar Vermelho. E aí Moisés, com aquela multidão, sem armas, o exército vindo, imagina a situação dele. E aí Deus permitiu essa situação. Para quê? Porque Deus queria mostrar, né, a vitória por completo sobre Satanás para Moisés e o povo dele. Deus vira para ele e falou assim, olha, né, então pega o seu bordão e marche, né, e o mar vai se abrir. E o mar se abriu. E Moisés passou a seco com o povo de Deus no Mar Vermelho. E depois que eles chegaram na outra margem, Faraó foi chegando, se aproximando e entrou, né, nessa abertura do mar. No que Faraó chegou com os seus carros e cavalos no meio do mar, e estava separado ali, né, pelo poder de Deus, o mar se fechou e Moisés, pela graça de Deus, pôde olhar para Faraó sendo derrotado e ficar em paz. Não sei se vocês viram, teve agora uma reportagem mostrando que eles acharam no Mar Vermelho carruagens, estava cheio de corais por cima, porque o Mar Vermelho é um dos mares que é mais propício para mergulhos, é o melhor mar para mergulho que tem. Inclusive o pastor que vos fala lá um dia, deu uma nadada no Mar Vermelho, não abriu, irmãos, eu tive que nadar, mas eu nadei lá, e por sinal tinha um monte de como que é aquele bicho no mar que tem umas pontinhas, ouriço, que se você pisar machuca, e eu estou nadando tranquilo, de repente eu olho para, o mar, eu estava com óculos, e é transparente, eu olho para baixo, só tinha ouriço, ai meu Deus do céu, mas enfim, eles viram agora, comprovaram isso, realmente aconteceu, mas por que Deus permitiu isso? Preste atenção, amados, Moisés e o povo de Deus precisavam ver a derrota do diabo na vida deles. Naquele momento,
eles realmente tiveram a convicção da vitória sobre o inimigo. Agora eu preciso perguntar para você: você tem a convicção que o inimigo é derrotado na sua vida? Vou repetir. Você tem convicção que o inimigo é derrotado na sua vida? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós já temos a vitória. Fala assim: graças a Deus. O povo de Deus, quando estava no Egito, né, na noite que antecedeu ali a saída deles, né, Deus vira, por intermédio de Moisés, fala: olha, mata um cordeiro, passa o sangue nos umbrais da porta e fique lá dentro com a sua família comendo o cordeiro, e nem o mal sucederá a vocês, e amanhã vocês vão sair, porque Faraó não vai suportar o juízo que eu vou vir sobre ele. E assim eles fizeram, amém? Ficaram lá. Alguns talvez ficaram angustiados por causa dos seus pecados, mas o que livrou eles, preste atenção, foi o sangue nos umbrais, não era o comportamento deles. Mas a graça de Deus é tão grande, que mesmo assim eles saíram. Só que entenda, irmãos, eles estavam 430 anos debaixo do jugo da mentalidade do mundo, do jugo de Faraó. Aí esse povo sai, mas ele sai com qual mentalidade? Qual mentalidade, irmãos? De escravo. Fala assim, por causa, preste atenção, isso é muito sério, irmãos, vem cá comigo, é muito sério. Calma, a revista está aí, nós vamos chegar no ponto que a revista está falando. É muito importante você e eu, e orem por mim, para que eu tenha cada dia mais e mais revelação, que nós precisamos de mudar a nossa mentalidade. Nós devemos deixar a nossa mentalidade de escravos, a mentalidade do mundo, a carne, que é a manifestação dessa mentalidade. Por que nós devemos deixar, irmãos, essa mentalidade? Porque se não mudar a mentalidade, não entra na terra prometida. O que impediu eles de entrarem na terra prometida? A incredulidade. Preste atenção, vem aqui comigo. Essa mentalidade, que é esse mundo, que é o pensamento do mundo, se ele cada dia mais se fortalecer em nós, você não entra na promessa de Deus. Você não apropria da herança. Agora eu estou falando com você, que tem coisas aí que você está ansiando, que você está aguardando, que você está esperando, que você está buscando. E você falou essa semana: por que ainda não aconteceu isso? Por que as bênçãos ainda não chegaram? Por quê? Está faltando você mudar a sua mentalidade, porque a mentalidade caída não tem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de renovar a nossa mente com a palavra de Deus, com a palavra da justificação, pela graça mediante a fé, você vai apropriar de toda sorte de bênçãos. Você e eu precisamos renovar a nossa mente para que possamos acessar as promessas. Quantos querem acessar a promessa aqui? Dão a glória a Deus bem alto. Amém. Então, essa passagem pelo mar aponta isso, mas depois nós iremos ver uma outra ilustração que eu quero falar aqui. Aí eles passaram, ficaram 40 anos no deserto, e chegaram, Moisés chegou diante da Canaã, da terra que emana leite e mel, da terra da promessa, aonde eles iriam apropriar de cidades que eles não edificaram, de viais que eles não plantaram, de bênçãos que eles não fizeram por onde, eles iriam apropriar. Eles chegaram lá, olharam para a terra, mas uma geração inteira não pôde entrar, se perdeu durante esses 40 anos, e entraram aqueles que tinham a nova mentalidade, e eles entraram e apropriaram. Deixa eu falar algo para vocês. Quantos aqui são nascidos de novo? Quantos aqui são filhos de Deus? Mas eu preciso falar algo para você. Nós precisamos de mudar a nossa mentalidade para a gente entrar nas promessas de Deus.
Filho herda, fala assim, filhos herdam. Filhos não conquistam a herança, herdam. Você não faz, talvez você não fez nada, talvez você não fez nada, mas se o seu pai deixou alguma posse, quando ele morre, independente se ele era bom ou ruim, independente se você é bom ou ruim, você herda a promessa. E aí, a passagem do Jordão, que era o que separava o povo de Deus da terra prometida, significa o quê? Você morrer para a lei. A passagem no Mar Vermelho aponta para o batismo. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Se você está me ouvindo aqui e ainda não batizou, você tem que descer as águas. Por mais que você creu, o batismo não é a salvação, mas o batismo, ele limita o poder diabólico sobre a sua vida. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me entendendo? Faraó teve mais poder sobre o povo? Teve mais, depois que passou o Mar Vermelho, Faraó teve mais poder sobre o povo? Não, encerrou. Encerrou-se uma história. Tinham inimigos na terra prometida, sim ou não? Mas todos já estavam derrotados. Irmãos, eu estou falando coisa aqui séria. Se você ainda não desceu as águas, entenda. Depois que o povo passou, Faraó não teve mais poder. Hoje você tem inimigos, sim ou não? Mas todos já estão derrotados. Eu vou repetir de novo. Hoje você ainda tem inimigos, mas todos estão derrotados. Quem é que está debaixo de escravidão? Quem ainda está no mundo? Está debaixo de jugo, de Faraó, não desceu as águas. De repente ele até nasceu de novo, mas fica com setas na mente, não decide descer as águas. O diabo ainda tem muito poder na sua vida. Vocês estão me entendendo? Amém. Mas sigamos adiante. Então, Deus ele abriu ali o Mar Vermelho. E os israelitas passaram e atravessaram em terra seca. Está lá em Êxodo 14, verso 16. Depois ele fechou o mar e Faraó ficou ali debaixo das águas. E Deus queria mostrar para o povo de Deus que realmente o inimigo havia perdido o poder. Mas só que era necessário. Esses 40 anos, sabe por que demorou 40 anos? Não era para demorar 40 anos, era para ser uma travessia rápida. Apesar de que eram milhões de pessoas. Idosos, crianças, mulheres grávidas. Difícil. Uma travessia lenta, porque não poderia deixar nenhum para trás. Assim é o Senhor e a vida da igreja. Ei, não deixamos ninguém para trás. Moisés foi levando o povo. Tinha alguns que devia ser custoso, sim ou não? Tinha ou não tinha? Irmãos, tem hora que vocês não. Vocês são uma bênção, amém? Mas de repente se o prédio não está cheio, agora não é assim, né? Porque está lotado. Se pegar os que estão lá embaixo, enche tudo aqui. 1.150 pessoas aqui para a glória de Deus. Mas já viu quando a reunião está menor? Aí de repente sentam uns aqui, outros ali. Eu falo, irmão, senta todo mundo aqui no meio. Tem uns que rangem os dentes. Fala, não vou. Assim era com Moisés tentando levar o povo, mas alguns queriam ir para um lado, outros iam para outro, e naquela dificuldade, mas ele esperou todos. Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. Eles demoraram 40 anos, não era a vontade de Deus. Deus queria dar a eles muito antes, só que por causa da mentalidade egípcia, de ainda achar boas, irmãos, eles ainda estavam achando bom a comida egípcia. Mas Deus tinha uma comida do céu para eles. Por causa dessa mentalidade, demorou 40 anos. Era plano de Deus? Não. Quando Moisés mandou os 12 espias, eles foram lá e espiaram, o que os espias falaram? A terra é boa mesmo, essa terra mana leite e mel, lá tem cachos de uva que precisam de 2 homens para carregar, realmente é uma terra poderosa, que realmente é como Deus falou a promessa. Mas lá tem inimigos gigantes, mas Deus não tinha dado a terra prometida? Era só entrar lá e os inimigos iriam cair por terra. Irmãos, eu preciso falar algo para vocês. Como diz o título aqui, nós precisamos olhar para Ele, para a arca que vai adiante. Você sabe onde que está Cristo hoje? No céu. Acima de todo principado, potestade.
Está debaixo dos pés dele todo inimigo. Você sabia que lá no céu tem uma arca agora? Tem uma arca no céu. Nós devemos olhar para o autor e consumador dessa obra. E quando você olha para ele, você desfruta de todas as promessas, porque o seu coração vai ser tomado de fé. Amém? Mas sigamos adiante aqui. O Mar Vermelho e o Rio Jordão. Então nós vemos que 2 eventos mostram para nós como nós devemos nos posicionar no mundo espiritual hoje. Não vou pedir para você levantar a mão, mas se você ainda não batizou, nós teremos um grande batismo no final do mês de novembro. Você vai descer as águas, amém? Mas também devemos, o Mar Vermelho é um tipo de Romanos capítulo 6, que mostra para essa morte, que também é a morte de Cristo. Cristo morreu para que pudéssemos morrer, amém? Por isso que Cristo morreu. Ele morreu para nos salvar, mas Ele morreu para que nós pudéssemos morrer nele. Mas Ele ressuscitou e nós o ressuscitamos nele. Fala assim, graças a Deus. Então, o Mar Vermelho é um tipo de Romanos capítulo 6. Mas a passagem pelo Jordão aponta para Romanos capítulo 7, que é a libertação da lei. Nós só iremos apropriar da herança se nós formos libertos da lei. Fala assim, amém. A salvação foi pela graça mediante a fé. E toda vitória que nós temos hoje é pelo braço nosso ou é pela fé? Pela fé. Então o Jordão aponta para isso. Essa passagem ali aponta para você vencer a lei. Amém? Agora a arca, eu quero falar um pouco mais sobre a arca aqui agora. A arca da aliança. A arca da aliança, ela era, se quiser colocar a imagem para mim agora novamente. A arca da aliança, a parte superior dela, era uma tampa de ouro, que era o propiciatório. Ela era totalmente maciça de ouro. Essa parte de baixo da caixa, ela era de madeira de acácia, que aponta para a humanidade, mas ela era revestida de ouro, que aponta para a natureza divina. Tudo isso aqui aponta para Cristo também. Tem essas hastes aí, que era onde os sacerdotes carregavam a arca. Durante o caminho do deserto, eles tinham que levar a arca no ombro, que traz a imagem, sabe de quê? Do vencedor. Quando um time ganha um campeonato e tem algum jogador que fez a diferença, o que o time faz com aquele grande jogador? Levanta ele e joga ele para o alto. Dão glórias a ele. Aqui eram os sacerdotes carregando a arca, que era a presença de Deus no ombro, levantando o vencedor, que aponta para Cristo. Mas, então, essa madeira aponta para a humanidade, que é Cristo também. Cristo era homem? Cristo era homem? Sim ou não, irmãos? Sim. Ele era Deus? Sim. Então era essa madeira revestida de ouro. Amém? Banhada de ouro. E dentro, ele era 100% humano e 100% Deus. A arca aponta para Cristo. E sobre o propiciatório, dentro da arca haviam 3 elementos. Fala assim, 3 elementos. O que tinha lá, os 3 elementos? Tinha o maná, estou olhando aqui para o João Pedro, que eles aprenderam hoje de manhã. O maná, a vara de Arão e essa igreja é estudada, as tábuas da lei, as tábuas de pedra. Estava dentro do tabernáculo, dentro da arca. E aí o que o sumo sacerdote fazia? Ela era tampada com ouro maciço. Ele tinha que aspergir uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, ele aspergia o sangue. Ele entrava, sacrificava o animal, entrava no tabernáculo, passava ali, ele chegava lá e aspergia o sangue sobre o propiciatório uma vez, para aplacar a ira de Deus para o povo, trazendo o perdão. O sangue em cima ali do propiciatório é para trazer o perdão. E o povo ficava ali durante o ano inteiro perdoado por causa do sangue de um animal. Mas Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, uma vez por todas, Ele morreu por nós. O sangue de Jesus tem poder. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, você está coberto
Pelo sangue de Jesus. Você é completamente perdoado pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Mas olha só, mas o sumo sacerdote também chegava diante da arca e ele aspergia por 7 vezes o sangue diante da arca. Número 7 é o número perfeito. Ele aspergia ali 7 vezes, para declarar que quando o olhar de Deus, o 7 é o número da perfeição. E hoje nós temos uma posição perfeita diante do Pai, graças ao sangue de Jesus que foi derramado. Aleluia, aleluia, ali na arca. Mas agora vamos lá para os elementos. Porque depois você vai entender que no final você tem que olhar para a arca. Porque era assim que nós deveríamos seguir, olhando para a arca que ia à frente. Mas olha só, então esses 3 objetos, que é o maná que foi colocado ali, esses 3 objetos mostram para a rebelião do homem. Em um certo momento nessa trajetória de Moisés com o povo de Deus, o povo se rebelou com a comida. Irmãos, caía comida do céu. Acordava de manhã, estava lá o maná, o orvalho, como se fosse o orvalho na terra. No deserto tinha comida para eles. Eles não plantavam e tinha comida. Preste atenção. Eles se rebelaram. Estou enfastiado dessa vida. Estou enfastiado. Realmente, eles tinham que ter desejado muito a terra prometida, para comer algo, para comer os elementos que tinha na terra que emana leite e mel. Mas isso, eles se levantaram com rebeldia, rebelião contra o Senhor. Aí depois Deus até mandou as codornizes. Vocês lembram das codornizes? Que eles comeram codornizes até sair pelo nariz, tanto que eles comeram carne. Mas sigamos adiante, mostra para a rebelião. O segundo, que é a vara de Arão, também mostra a rebelião do homem. Porque em um momento, Datã, Abirã e Coré, eles se rebelaram contra o sacerdócio de Arão e a liderança de Moisés. Falou, quem eles são? Irmãos, preste atenção, traz isso para a sua vida. Primeiro, talvez você está reclamando daquilo que Deus tem te dado. Fala assim, meu Deus, mas de repente você está aqui reclamando da sua liderança, seu líder de célula, seu discipulador, o seu pastor, achando que ele não é tão bom quanto você, porque você é mais santo, que você é melhor. Mas você não pensa isso, porque eu sei que vocês são tudo ovelha do Senhor Jesus, tudo abençoado. Amém? Fala amém, irmãos. Mas o diabo tenta a gente se levantar, e eles se levantaram. Quem eles são? Eles se acham melhor, e olha só, com certeza Moisés tinha falha, Arão tinha falha, eles viam a falha de Arão e de Moisés, mas eles questionaram a autoridade, e aí Deus fala, então vocês querem saber quem é que tem autoridade aqui? Faz o seguinte, cada um as 12 tribos que tem, pega um representante então, pega uma vara de amendoeiras e arranca ela da árvore, e coloca aqui, nós vamos ver amanhã, qual dessas varas vão florescer, e qual que floresceu, de uma árvore morta, trouxe flor. Qual vara? A vara de Arão. E Deus falou assim, olha, eu escolho as autoridades. Irmãos, levantar-se contra a autoridade é coisa que o diabo fez. Jesus, sendo perfeito, submeteu a toda autoridade. Sim ou não? Jesus se rebelou contra alguma autoridade? Jesus poderia mandar matar alguma autoridade, sim ou não? Você falasse assim, morra. O que aconteceu com aquelas autoridades romanas na época? Pior que bomba atômica, irmãos. Se desintegrava na frente dele. Tanto é que esses que se levantaram, a terra abriu, e eles foram engolidos pela terra. Olha só, tanto que é grave isso. É grave. Mas sigamos adiante. Isso estava dentro da arca. E também dentro da arca tinha as tábuas da lei. A lei veio para mostrar o quê? O nosso pecado. Quando você olha para a lei, você fala, eu não consigo. Algumas coisas você fala, não, isso eu consigo. Não tomar o nome de Deus em vão. Fala assim, meu Deus. Tem hora que nós brincamos com o nome, sim ou não? Mas a lei veio para mostrar a natureza de Deus, mas para mostrar para nós. Eu preciso de um Salvador. Amém? A lei
ela serve ainda hoje, porque a lei ela é boa, perfeita e eterna, e ela serve ainda hoje para quem? Para nós ou para os ímpios? Fala assim, ímpios. Para que o ímpio reconheça que ele não tem e ele precisa de um Salvador. Agora nós precisamos de quê? Nós precisamos de olhar para Cristo, porque a vitória na qual nós temos foi dada por Cristo aonde? Lá na cruz. Aleluia, aleluia, o aleluia está valendo. Me ajuda aí com as crianças, irmãos. Mas, me entenda aqui, esses 3 elementos estavam dentro da arca, que mostra a rebelião do homem. Porque o homem não consegue cumprir a lei, o homem, ele se rebela contra a autoridade, o homem se rebela com aquilo que ele tem recebido da parte de Deus, que é o maná. Só que ele colocou o propiciatório, que aponta para Cristo também. A tampa, que escondia a rebelião do homem. Mas só que em cima da tampa tinha o quê? O sangue. Fala assim, eu venço a rebelião, não pelo esforço próprio, mas pelo sangue, que cobria lá. Aleluia. Mas sigamos adiante. O tecladista pode subir aqui, como sempre, né? Obrigado, irmãos. Então Deus, ele cobria as nossas falhas. Olha aqui para mim. Hoje, você também tem as suas falhas cobertas pelo sangue, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Deus, ele cobre os seus pecados. Fala assim, graças a Deus. Então a misericórdia é maior que a lei. Olha só, né? Gálatas 5:4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaís. Presta atenção nesse versículo, irmãos. De Cristo você é desligado. Quando é que você é desligado? É com o pecado? É com um pecado, da justiça própria, que é você querer receber pela lei. Irmãos, você quer Bíblia, você tem que ler Gálatas. Libertos, quando você lê Gálatas, você é liberto da lei. De Cristo vos desligastes. Você fica achando que é pecado. Qual que é o pecado que é grave para Deus? Não peque, pecado é ruim, pecado tem consequências. Deus não te livra da consequência, Ele permite a consequência. Não peque. Mas você sabe qual que é o pior de todos? O pior de todos é esse. Quando você tenta justificar-vos na lei. Quando você quer apresentar diante de Deus os seus atos de justiça. Deixa eu te falar uma coisa. O que vocês acham que o sumo sacerdote? Você acha que o sumo sacerdote poderia entrar lá no Santo dos Santos sem sangue? Ele era fulminado na hora. Quando ele chegasse na arca, sem o sangue, ele morria. Isso é você querer se apresentar diante de Deus sem o sangue. Fala assim, toda honra, toda glória, todo louvor é dele. É por meio da obra dele. Então quando você tenta se justificar pelo seu comportamento, eu orei. Orar é bom, irmãos? Sim. Mas não queira chegar diante de Deus com a sua oração, porque a nossa oração é perfeita, não é perfeita. Ah, mas eu me comportei bem, eu ajudei os pobres. Ok, isso é muito bom, mas não chegue diante de Deus achando que por causa do seu bom comportamento você vai receber algo dele. Se achegue diante de Deus pela graça, mediante a fé, confiado na obra de Cristo. Da graça decaístes. Ou seja, o que é mais alto? A graça ou a lei? A graça. Ou seja, eu não vou fazer isso não. Meu joelho é um abençoado em nome de Jesus. Fala assim, está abençoado esse joelho, pastor. A lei está aqui em cima, mas fica aqui. Perdão, a graça está aqui em cima, amém? A lei está aqui embaixo. Quando você tenta se justificar pela lei, você cai. Você fica numa posição inferior. A lei, até atraente a lei tem olho verde. Obrigado. Mas tem dono, né, minha filha? A lei é inferior.
A lei é inferior. Passar o Jordão é você ser liberto da lei. Só entra nas promessas de Deus herdando. É de graça. É pela graça mediante a fé. Fala amém. Ah, pastor, eu vou ficar sentado. Algumas vezes você vai ficar sentado e Deus vai trazer a bênção na sua porta. Mas outras vezes não. Você pode até sair para trabalhar, mas você vai trabalhar como? No descanso. Fala, eu estou saindo para trabalhar, mas eu já tenho a vitória. Eu vou lá, vou vender as 20 casas. Depois 30. As 20 lotes, os 30 lotes. Está de lote, fala aqui com meu irmão. Vocês estão me entendendo? Você até trabalha, mas como? Descansando. E aí você tem a vitória. E alguém vai chegar e falar assim: nossa, mas você tem a vitória porque você trabalhou muito. Você fala: ó, até que trabalhei, mas se não fosse pela graça de Deus, nem levantar da cama eu levantava. Ah, mas você tem disposição. Realmente, eu orei a Deus e Deus me deu disposição. E sabe por que eu tenho disposição? Porque eu olho para a cruz e vejo a graça de Deus, a bondade de Deus. Isso me atrai e eu saio para desfrutar da vitória, da terra que mana leite e mel. Eu vou herdar das promessas. É assim que você vive. Tem hora que vai chegar no seu colo a bênção. Puf, chegou. Você vai estar no lugar certo, na hora certa. Irmãos, eu vi um videozinho do Silvio Santos. Foram vários videozinhos que saíram dele. Mas teve um que uma repórter chegou para ele já mais velho. Falou assim: não, mas você tem esse sucesso. O que é que você fez de extraordinário? Ele falou assim: nada, foi sorte. Ele falou: eu até trabalhei, mas tinha muitos outros que trabalhavam também. E chegou para mim como? Sorte. Não, mas quais foram as técnicas? Ele: sorte. Não, mas o que é? Sorte. Para ele que é judeu, ele fala de sorte. Ele tributa a Deus. Mas nós somos cristãos e nós tributamos a Cristo a nossa vitória. A arca, que é Cristo, é a nossa vitória. Fala assim, amém, irmãos. Ele vai à frente, batalhando por nós, pelejando por nós. Não tem um corinho? Deus vai à frente, quebrando os espinhos. Mas ele vai à frente. Pode dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Numa ocasião, o povo olhou para dentro da arca e eles morreram. Está lá em 1 Samuel capítulo 6, 19. Quando você olha para dentro da arca, sem a tampa, com sangue, é morte. É você tentar se achegar a Deus, sem o sangue. Aleluia. Paulo diz que os que querem ser justificados pela lei, estão separados de Cristo e decaíram da graça. Decair da graça é quando você tenta ser justificado pela lei, que é a justiça própria, que é o merecimento. Ô irmãos, toda vez que você achar que você merece algo, você fala assim, está amaldiçoado em nome de Jesus. Fala assim, Cristo, repete comigo, fala assim, Cristo é que merece. E pela graça, eu recebo mediante a fé, na obra do Calvário. Essa é a obra. Esquece a sua obra e a minha obra. Esquece. Não se achegue diante de Deus com a nossa obra da morte. Se achegue diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, se achegue diante de Deus, confiado na obra do Calvário. Então o Rio Jordão, a arca da aliança era carregada pelos sacerdotes. Deus disse a Josué que ordenasse aos sacerdotes que a carregasse a arca nos ombros.
uma imagem de exaltação de Cristo, para que entrasse no rio Jordão diante do povo. Só que quando a arca estava, preste atenção, irmãos, quando a arca estava movimentando, eles cobriam a arca com 3 materiais. O primeiro deles é o véu, aquele véu que foi rasgado quando Cristo morreu, é o véu que separava, que é espesso. Aí depois era coberto por peles de texugo, animais marinhos, que era também muito forte. Mas a última cobertura, na qual o povo via, era um pano azul, para mostrar que a bênção vem do céu. Então eles olhavam ali o azul, mas eles tinham que entender que havia algo por detrás daqueles panos, que era Cristo, que era a bênção de Deus, que era a arca, que era, o propiciatório que tampava a nossa rebelião, que havia ali, a bênção e a vitória na arca. Tanto é que eles tributavam toda a honra e toda a glória das vitórias quando confiavam na arca. Mas quando eles confiavam em si, o povo de Deus perecia, depois que eles entraram no Jordão. Tudo o que era visível era apenas a capa externa azul. O que Deus nos está nos mostrando com isso? Do véu azul, desse pano azul. Onde que está a nossa verdadeira vitória? O azul também mostra para a ressurreição de Cristo. Ele se entregou à morte, ressuscitou ao 3º dia e está sentado no trono da graça, à destra de Deus Pai. Aleluia. Vamos ficar de pé, a equipe de louvor pode subir aqui. Vamos chegar aqui, vamos fazer silêncio, irmãos. Então vamos chegar aqui na passagem para o Jordão. Irmãos, aqui comigo. O Senhor disse que no momento em que os sacerdotes entrassem no rio Jordão, um rio se abriria. E olha só, a arca ia à frente, o povo ficou vendo. Deus falou para eles ficarem a uma distância de 2.000 côvados. Olha aqui para mim. Para que eles entendessem que não tinha a ver com eles, mas tinha a ver com a arca. E aí quando os sacerdotes, carregando a arca, colocaram o pé no Jordão, o rio levantou uma parede aqui e foi sendo represado. As águas escorreram e eles passaram a seco. Então, olha só, foi um ato de fé que eles tiveram. E a arca ali é uma figura do Senhor Jesus Cristo, que nos leva a um lugar onde não há mais julgamento, que era a terra prometida. Deixa eu te falar uma coisa, a terra prometida hoje é o descanso. A terra prometida hoje é o descanso. Não tem nada mais poderoso do que o descanso. O descanso é a comprovação da sua fé. Você vai apropriar, preste atenção. Você vai apropriar da vitória no descanso. Quando você está entendendo que você está em Cristo Jesus, assentado, e tem vitória, você descansa e apropria. Então, preciso falar algo para você aqui. O que lhe está lhe faltando para você desfrutar das promessas? Não viver pela lei, descansar, olhando para Cristo, o autor e consumador dessa obra. E quando você olha para Ele, você descansa e você toma posse da herança. Aleluia. E olha só, Josué 3,14. Tendo partido o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levantando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam. Isso fala de fé. Imagina só, falou, eu botei o pé, está molhado ainda, não abriu, e agora Deus está entrando mais um pouco, está molhado. Precisou de fé, sim ou não? Por isso que tem a hora que você tem que ir. Bota o pé. Quando você está confiado em Cristo, o Jordão vai ter que abrir. E os seus pés se molharam na borda das águas. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se um montão muito longe da cidade, até a cidade de Adã.
Essa cidade aponta para, a palavra é Adão. As águas foram represadas até a cidade de Adão. Ou seja, era Deus falando que estava cobrindo os pecados até a origem lá do primeiro homem. Tudo bem que a fé começou por Abraão, que ele é o pai da fé, mas aqui ele faz questão de falar, está resolvido os pecados. Mas não é só dessas águas que passaram, também está resolvido. Quando Cristo morreu, ele falou assim, está consumado. Essa é a graça de Deus, até nós, se chegou a bênção, fala assim, graças a Deus. E olha só, longe da cidade de Adão, toda a humanidade recebeu o perdão, que fica ao lado de Sartã, angústia, aflição, é o significado dessa palavra. E as que desciam ao mar da Arábia até o mar salgado ficaram todas cortadas, então passou o povo de fronte a Jericó. Ou seja, a bênção para tirar toda a sua aflição e angústia, a bênção disponível para você. Fala assim, amém. O julgamento foi feito até Adão. Em outras palavras, não sofremos mais o julgamento que vem do pecado. A maldição da angústia e da aflição cessou. Nós estamos falando de descanso. Qual que é o oposto de descanso? O nome da cidade, Sartã. Aflição e angústia. A bênção chegou até lá. Você e eu não precisamos mais ficarmos ansiosos e aflitos, porque o Senhor já nos deu a vitória. Aleluia, aleluia. Siga a arca. Deus disse aos filhos de Israel, e eu quero encerrar com esse versículo, mas que não se aproximassem dela, isso na velha aliança, mas que a seguissem. Olha só, Josué capítulo 3 verso 4, contudo haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca parastes antes. Fala assim, eu preciso olhar para a arca e seguir a arca. Aonde é que está a arca? No céu. Nós precisamos de olhar para o alto, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. João 3,27 diz o seguinte, coloca aí para nós, João 3,27. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for. Onde está a sua vitória? É aqui na sua força ou lá no céu? Onde está a sua vitória? São nas pessoas ou está lá no céu? Onde que é a sua vitória? Está em arranjos da terra, sabedoria humana, ou está lá no céu? O homem não pode receber coisa alguma se do céu. Olha para a arca. E todos nós, com rostos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Nós precisamos ser transformados, sabe por quê? Olha aqui para mim. Contempla o Senhor, a sua mente é transformada, porque mente de escravo não herda as promessas. Renova a sua mente com a palavra. Renova a sua mente, porque a mente de escravo não herda as promessas. Tudo, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse, sem mim nada. Fala assim, sem mim, sem Cristo, nada posso fazer. Olha para o alto. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Volta a sua cabeça para o alto. De uma maneira profética, começa a chamar a existência de todas as bênçãos. Fala para Deus, fala, Deus, eu não quero tirar o meu olhar da arca, meu olhar do Senhor. Eu quero desfrutar das promessas. Abra a sua boca. Agora é importante você falar. Eu quero que você fale. Você vai ser como Josué e Caleb. Abraça a sua família e ore. Aumenta a sua voz, chama a existência. Deus não quer que você fique no deserto, debaixo de incredulidade.
Deus não quer apenas tirar você do Egito, mas Ele quer te introduzir em Canaã, uma terra que mana leite e mel. Não fique satisfeito apenas em ser liberto de algo, mas Deus quer te levar para o outro lado do Jordão, para desfrutar da terra prometida, que é o descanso que há em Cristo. Oh Espírito de Deus, nós vamos cantar uma canção. Eu quero que você seja cheio do Espírito agora. Você vai começar a declarar de uma maneira profética. Amados, olha aqui para mim antes. Deus vira para Josué e fala: Josué, pega 12 pedras e coloca ali no meio do Jordão, e depois do outro lado faça disso um memorial. 12 pedras aponta para as 12 tribos, para identificação conosco. Faz um memorial, e aquele memorial servia para que quando o povo de Deus passasse ali, olhasse e falasse assim: realmente, Deus nos deu vitória por meio da arca. Preciso falar algo para vocês. Hoje na sua mão, hoje é dia de ceia, está aí o memorial. Cadê os meus elementos? Estou precisando aqui do pão e do vinho, do cálice. Esse é o memorial da vitória. Ele está à destra de Deus Pai, assentado em Cristo Jesus, no trono da graça, para que você possa desfrutar de toda a bênção. Ele advoga por você. Amém? Vamos cantar uma canção. Eu quero que você seja cheio do Espírito, que você possa contemplar o Senhor nessa noite. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz. Na cruz morreu por meus pecados, por meus pecados. Aleluia. Mas cante bem alto. ressurgiu e vivo com o Pai está. Canta bem forte. Porque só a igreja, bem alto. Posso crer. Aleluia. Que vive Pega as suas mãos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Pega o seu pão. Fala assim: este pão representa o meu Senhor, no qual foi moído na cruz, traspassado pelas suas pisaduras. Eu sou sarado. Ao comer deste pão, eu como vida, saúde para o meu corpo. E eu creio que hoje Ele está vivo, assentado no trono da graça, advogando em meu favor. E ao comer deste pão, eu como vida, saúde, em nome de Jesus. Pega o seu cálice, erga o cálice e fala assim: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. O sangue foi derramado, os meus pecados foram perdoados, do passado, do presente e do futuro. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu desfruto da justificação, da purificação, da santificação. Eu sou completamente perdoado, amado e abençoado. Ao comer deste pão e beber do cálice, eu desfruto da herança que há em Cristo Jesus, mediante a fé na sua obra, na obra do Calvário, em nome de Jesus. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice. Feito isso, você está abençoado. Uma semana poderosa no Senhor, uma semana de vitória, uma semana abundante, na qual você vai estar olhando para a arca que é o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Em frente